Boa Estou aqui tarde. hoje, Boa tarde. cercada de 3 mulheres que eu admiro muito, Rosângela, Clécia, Anelisa, que são grandes educadoras, que fazem um trabalho maravilhoso nas escolas que elas atuam. E nós vamos conversar hoje sobre o programa Mira e sobre o impacto do programa Mira na escola, nas escolas que elas dirigem. Por quê? Porque o programa Mira, ele acontece nessas 3 escolas, é o nosso programa de voluntariado na leitura, e nós estamos já há quase 4 anos, se não me engano, há 3 ou 4 anos, trabalhando com essas escolas em São Paulo. Então, eu queria só apresentá-las. A Ana Elisa Siqueira, ela é pedagoga pela PUC São Paulo, atuou como professora, coordenadora e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação desde a década de 80. E desde 1996, ela é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Amorim Lima, que a gente chama intimamente de Anelisa do Amorim, porque elas estão muito próximas, a escola e a diretora. A Clécia Soares de Alencar Mota é bióloga formada pela Universidade Estadual de São Paulo, com mestrado na área de fisiologia humana. Ela está na rede municipal desde 2008 e, apesar de ter transitado pelo mundo acadêmico, tem na escola pública sua verdadeira paixão profissional, por acreditar que nesse espaço estão as maiores dificuldades, mas também as maiores possibilidades de transformação social. Concordo muitíssimo, viu, Clécia? Ela está na direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cacilda Becker desde 2017. É mãe, professora e sonhadora de um mundo melhor para todos nós. Acho que estamos todas juntas, né, nesse sonho. E a Rosângela de Lima e Archel é formada em pedagogia, com especialização em distúrbios de audiocomunicação pela PUC São Paulo. Especializou-se em formação de professores para o ensino superior pelo Instituto Federal de São Paulo em 2011. IFSP é o Instituto Federal, né, Rosângela? Isso mesmo. E concluiu o MBA em Gestão Educacional pela Universidade Federal Fluminense em 2014. Atuou durante 10 anos no ensino superior no curso de pedagogia na Rede Salesiana de Ensino Unisal. Tem 23 anos que ela atua na rede estadual de São Paulo, tendo feito carreira na Escola Estadual Alfredo Paulino, onde trabalhou como professora da educação especial, coordenadora pedagógica, vice-diretora e atualmente é diretora da unidade escolar. E são essas 3 mulheres muito engajadas, comprometidas. Eu conheço as 3 escolas. Sempre que eu saio de uma delas, eu penso que a gente tem que dar muita visibilidade para o trabalho que é feito nestas escolas públicas, porque elas negam aquela conversa de que é tudo ruim, de que nada funciona. Essas escolas funcionam. E quando nós começamos o programa Mira, a gente começou em 2 outras escolas, mas depois nós fizemos um edital e elegemos estas 3 escolas, tinha a 4ª, que nós estamos em processo de mudança, também com uma equipe maravilhosa, e o programa Mira, ele é um programa que reconhece que o bom estudante é aquele que lê, que entende o que leu, e hoje, na época das fake news, a gente vê qual a importância disso, que não é um detalhe. E há um provérbio africano que fala: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E o Mira envolve pessoas de fora da escola, que não necessariamente são da comunidade escolar, e as convida a ir toda semana à escola para ler com uma criança. Esse trabalho dos voluntários, ele tem uma preparação muito
delicada, muito profunda, coordenado pela comunidade educativa SEDAC, que é a nossa parceira, né? É parceira da Fundação SM nesse projeto. E eu queria começar perguntando para vocês uma pergunta bem básica, assim. O que vocês acham do Mira? Quem quer começar? Clécia, vou começar aqui pela ordem que está na minha tela. Só lembrar de ligar o microfone. Clécia. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e as palavras da Pilar, né? Eu acho super importante também ceder esse espaço para nós podermos falar um pouco também em defesa dessa educação e dessa escola que nós acreditamos. Então, em nome de toda a equipe da escola, fica aqui o meu agradecimento, tá bom? E agradecer também por ter nos escolhido durante esse processo para participar do Mira, algo que foi bastante significativo e importante. O que é o Mira, né? Eu confesso que seria bom ter alguma criança aqui para responder junto com a gente o que é. Na verdade, eu considero como se fosse, sabe, uma festa. Tem virado uma festa na nossa escola, o Mira. Então, quando chegam os voluntários, quando chegam as crianças, a gente percebe um ar de alegria, de envolvimento, aquele compromisso de que tem alguém que vai ler para aquela criança. As crianças, quando chegam os voluntários, elas ficam naquela expectativa. Parece que aquele dia é um dia especial, que tem um grande acontecimento. E esse grande acontecimento é a leitura. Então, isso nos emociona, isso dá vida para a escola, isso transforma o nosso espaço escolar. As crianças se sentem orgulhosas em falar que participam do Mira, elas se sentem orgulhosas em compartilhar essa experiência. E quando a gente conversa com as famílias também, a gente percebe que as famílias se sentem envolvidas e felizes pelos filhos terem sido selecionados, né? E observam também os avanços da criança nessa questão da leitura. Então, eu acho que o Mira a gente pode considerar como sendo um convite para participar de uma grande alegria que envolve a leitura. É uma festa, na verdade, que deixa a nossa escola mais alegre. Que bom, Clécia. Obrigada. Anelisa. É um prazer estar aqui. Pilar, você sempre me emociona com a sua fala, enfim. Mas eu penso... Você que faz a gente chorar naquele vídeo do CIEI da semana passada. Todo mundo chorou. Eu penso que o Mira possibilita na escola uma das coisas mais importantes é esse encontro da escola pública com a sociedade, né? Então, eu acredito que essa possibilidade da sociedade olhar um pouco para a escola de um outro jeito, né? Vivendo a realidade da escola e das crianças que frequentam a escola pública, eu acredito que faz muita diferença, não só para nós, enquanto uma escola, enquanto o Amorim Lima, porque eu acredito que as crianças se desenvolvem muito nesse projeto, a gente tem visto isso, mas eu penso que isso vai criando uma onda, vamos dizer assim, na sociedade como um todo, de pessoas se responsabilizando pela escola pública. O que eu vejo é que muitas das pessoas que fizeram parte do processo conosco, eles ou eles repetem, ficam mais um ano, ou eles me procuram para pensar outras possibilidades de ajudar a escola. Outro dia, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria com uma escola aqui em São Paulo, uma escola privada, e essa escola tinha duas professoras que participaram do Mira. As duas queriam o Amorim Lima, mas não tinha vaga para elas ficarem no Amorim Lima, então só uma. Mas eu penso que o Mira tem essa oportunidade da sociedade olhar para a escola pública de outro jeito, né? Adentrando a escola e podendo olhar um pouco o compromisso social que a escola pública, que a gente precisa ter com a escola pública, e não é só um compromisso dos educadores e das pessoas que fazem parte, mas é um compromisso de toda a sociedade. Então, eu acho que o Mira traz para a gente essa grande possibilidade. E uma competência, né, porque eu acredito que a formação que os voluntários vão tendo, eles vão construindo uma competência que dá para dialogar com a escola de uma forma bastante interessante. Então, eu penso que isso faz muita diferença. Acho que deviam ter muitos projetos onde a sociedade civil
adentrasse a escola pública, para ajudar essa escola pública, que é a escola da maior parte da população brasileira. Que bom, Ana. Rosângela, só para a gente dar uma esquentada. As minhas duas colegas falaram palavras que eu acho que não podem deixar de ser mencionada. Festa, sim, é uma festa, para as crianças, para nós também, para os funcionários. É também um grande projeto de responsabilidade social, né, que a editora tomou para si, mas eu quero ressaltar aqui um outro aspecto que eu acredito que as minhas colegas também vão concordar. É uma parceria para a escola, uma parceria técnica. Tal é o nível de envolvimento, de organização, de suporte que nós da gestão temos, a regularidade com que as coisas são feitas, a pontualidade, o planejamento, isso me faz, assim, me deixa tão tranquila e tão convicta de que eu fui mais uma vez abençoada, né, por ter sido, por a nossa escola ter sido escolhida. Acredito que poucas pessoas que até deveriam saber disso têm noção de como o projeto interfere na educação de verdade das crianças. Então, a forma como vocês entram na escola, como vocês fazem a avaliação, essa avaliação não só me permite elencar alunos que serão destinatários do projeto, que, portanto, serão beneficiados, como aqueles que já me diz que a escola está indo num caminho bom. Então, assim, para mim é uma parceria técnica. Além de tudo isso que as minhas amigas falaram, minhas colegas falaram, é uma parceria técnica que eu acho muito importante. Para nós é muito animador. Espera aí que eu acho que eu estou sem microfone. Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês me escutam? Escutam. Sim. Quando a gente trouxe o Mira para o Brasil, foi um projeto que eu conheci em 2014 em Barcelona, no Congresso das Cidades Educadoras. E eles apresentavam esse projeto, que era de uma fundação chamada Fundação Jaume Bofill, que fazia nas escolas públicas do centro, na Cidade Velha, em Barcelona. E eu fiquei, na hora, assim, tipo amor à primeira vista, eu falei, que coisa mais legal. Assim, eu fui numa escola umas 5 da tarde, a escola tinha cantinhos enfeitados, com cadeirinhas, para que cada dupla sentasse no lugar, encheram de livros. A coordenadora me disse que eles mudaram completamente a relação deles com a criação de espaço de leitura. Então, a gente trouxe para o Brasil, assim, não é um projeto barato, porque tem tradução, tem toda a parte técnica, né, que a comunidade educativa SEDAC faz com a maior competência, feito disse a Rosângela, mas o que me encantava era essa vinculação com os conceitos de educação integral. Assim, uma cidade se envolvendo, outras pessoas conhecendo, e até uma coisa que eu acho muito importante, que é conhecer que é o dia a dia de uma escola. Agora, na pandemia, pais e mães de escolas públicas e privadas estão completamente enlouquecidos e me falam, Pilar, como é que consegue concentrar a atenção de 20 se eu não consigo de 1? E eu tenho dito para minhas amigas, porque você não estudou para isso, porque nós somos profissionais. Então, eu acho que até tem uma valorização do papel do educador, do papel da escola. Mas esse projeto, ele leva também esses voluntários para eles conhecerem essa realidade. Eu já cheguei em escola, eu fui professora de sala de aula 20 e tantos anos, de escola pública e de escola privada, mas primeiro que eu acho que mudou muito, desde
a época que eu saí de sala de aula. Eu acho que agora está mais complexo. E não tem rotina. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, o que atrapalha a escola pública é a gestão. Eu falo, gente, não é a gestão, é a complexidade da gestão. Então, eu chego nas 3 escolas, e a escola da Margarete também, que eu estou aqui tentando... Ela aqui escreveu, verdade. Quando é dia de mira, eu fico observando e parece um encontro do Pequeno Príncipe com a raposinha. É lindo ver as crianças esperando ansiosas e os voluntários chegando. É de chorar de emoção. Eu fico muito feliz, porque quando você entra na escola, aí você marcou uma reunião com a diretora, que eu também já fui vice-diretora de escola pública, e a gente chega lá às 11 em ponto. Aí, às 11 em ponto, teve uma briga no pátio. Às 11 em ponto, a mãe entrou rodando a baiana porque ela está com raiva. Às 11 em ponto, a caixa d'água estourou. Às 11 em ponto, um menino bateu no outro, tirou sangue, tiveram que chamar o conselho tutelar. As pessoas que não são da educação ficam olhando, e eu já participei de várias cenas dessas, que elas ficam olhando, pensando, nossa, que coisa complicada. Então, nestas escolas de ensino fundamental, públicas ou privadas, né, o lidar com esse choque geracional, o lidar com essas crianças, o Mira entra nessa complexidade. Assim, o Mira não quer mudar a escola, o Mira não é um projeto pedagógico, ele é uma ação que tem efeitos. E aí eu queria começar pela Rosângela. Quais os efeitos, Rosângela, que você sentiu do Mira? Além da alegria que vocês falaram, dessa questão de trazer a comunidade para dentro da escola, desse clima de expectativa, o que mais? Pilar, eu acredito que o projeto resgatou cidadãos. Os alunos que foram eleitos para o projeto, a maioria deles tinha um grande problema de autoestima, tinha um grande distanciamento com a escola, e eu pude constatar isso. Eu gosto de falar daquilo que eu consigo acompanhar. Infelizmente, não consigo acompanhar todos os detalhes, mas tenho professores maravilhosos que vão me colocando assim, a par de tudo. Mas eu vejo, principalmente nas reuniões de encerramento, a postura dessas crianças com relação à leitura, com relação ao compromisso que eles têm com o voluntário, e me parece que eles se olham melhor para si mesmos. Então, se eu tivesse que definir isso numa só palavra, eu diria que essa palavra chama-se resgate. Que lindo. Anelisa. Aqui que uma coisa interessante que acontece na escola, que vai criando uma rotina no grupo todo da escola, e que as crianças que não estão no Mira ficam com muita vontade de estar. Então, quando tem a prova de avaliação, as crianças descobriram que para fazer parte do Mira tinha que ir mal na prova. Então, isso aconteceu no Amorim, é muito engraçado. Você quer fazer parte do Mira? Então, você tem que ir mal nessa prova. Então, eu acho que vai criando uma onda na escola de possibilidade de leitura, possibilidade de encontro, que isso vai favorecendo a todas as crianças a ficarem interessadas. A gente tem uma biblioteca na escola, que é uma biblioteca muito utilizada pelos estudantes. Só que ela fica muito mais interessante quando as crianças entram na biblioteca, por exemplo, e tem uma dupla lendo. Então, tem crianças que ficam com muita vontade de fazer parte. E eu acho isso bem interessante. Teve uma voluntária que chegou uma vez e falou assim: ai, Ana, uma menina me pediu para fazer parte, a amiga trouxe a outra. Aí a voluntária ficou tão assim, podem ficar as duas. Então, assim, eu acho que vai criando essa
vontade de ler. Isso eu acho que é impressionante, né? E a consciência dos estudantes de que eles podem melhorar. Isso eu acho muito bacana. Não é para a criança que não está alfabetizada, mas é para aquela criança que, às vezes, ela nem sabe que tem uma dificuldade na leitura, na interpretação. E aí é oportunizado a ela essa possibilidade de encontro com outra pessoa que vai caminhando junto com ela, dando a mão para ela crescer nessa interpretação, nessa possibilidade de entendimento da leitura. Isso é uma das coisas mais interessantes. Fazer a prova, que no Amorim não tem prova, né? Então, esse dia é muito engraçado. Eles nem sabiam o que era, né? Eles nem sabem direito, mas aí eles começaram a perceber por que fui chamada para o Mira, né? Essa menina foi muito engraçada. Quando ela se deu conta que foi porque ela foi mal na avaliação, ela falou assim, você quer fazer parte? Então você vai mal nessa prova. Eu acho que é um pouco por aí. Vá mal na prova, que isso é maravilhoso para a gente, escutar isso. Né? Porque é um sinal, isso, é um sinal da importância, né, desse projeto. Clécia. Se você indo bem na prova, você não tem um companheiro para ler, né? Se você vai mal, você pode ter um companheiro que te ajuda a ler. Você pode ter um adulto que vai na escola só para você. Pois é. Clécia. Eu acho, assim, o principal ganho para as crianças, Pilar, que eles têm, é esse compromisso que vai ficar para sempre com a leitura. Né? Essa questão deles terem esse envolvimento, que é algo que não será tirado deles. Né? Então, eu sempre comento muito isso com eles. Tudo que vocês estão levando desse momento, tudo que vocês estão aprendendo nesse momento, é algo que ninguém vai poder tirar de vocês. E aí é muito gratificante quando, às vezes, a gente encontra alguns alunos que voluntariamente estão pegando alguns livros, abrindo e lendo esses livros voluntariamente. Então, já é um resultado dessa parceria. Às vezes, ao esperar o voluntário, a gente tem... Porque eu estou recebendo uma visita aqui, que é o meu sobrinho, legal. Que mora aqui. A gente está quarentenado, aí eu tenho que explicar para ele assim, a gente está fazendo uma live com todo mundo falando junto, tá bom? Aí você não pode falar. É porque ele roda as casas, entra, abre a porta, é o nosso grande companheiro e animador. Desculpa. Imagina. Quando nós podemos perceber que as crianças já voluntariamente pegam livros, se interessam por esses livros e começam a ler na nossa frente, sem que isso seja uma obrigatoriedade, a gente começa a perceber, então, que elas entenderam o sentido do projeto, e ao entender esse sentido do projeto, é algo que elas vão levar para sempre. Tem essa questão também do próprio projeto entrar na escola, que é uma abertura muito grande que se tem para a população entender, né, que essa escola, ela é pública. Então, muda desde a rotina da secretaria, às vezes que precisa abrir esse espaço, que precisa abrir essa escola, que precisa entender que o movimento vai ser esse, né, então, assim, às vezes as pessoas, eu tinha um aluno lá que ia aos sábados com a voluntária, e o pessoal às vezes não entendia, nossa, mas no sábado? Sim, no sábado. Dá para abrir no sábado? Sim, dá para abrir no sábado, e a gente vai fazer a atividade no sábado. Então, todos esses enfrentamentos que a escola pública precisa passar, eles são super importantes e é um aprendizado para todos, não é só para as crianças, mas para a escola como um todo, quando ela precisa abrir suas portas e dizer, esse é um espaço público que está aberto e nós temos a aprender com quem está lá fora e quem está lá fora tem a aprender também conosco. Então, essa troca, ela é muito importante e ela é fundamental. Ai, que bom, tão bom escutar isso, gente, num dia... no meio dessa pandemia, e aí eu queria falar nisso, assim, nós começamos toda a preparação para o Mira este ano, começamos a formação de voluntários, a inscrição, a formação das duplas, aplicamos as provas, e aí veio o coronavírus, o Covid-19, e eu já estou há mais de 70 dias aqui numa casinha na Grande BH, e é uma mudança tão radical na vida. Imagina, você sai daquela rotina de São Paulo, né? Mesmo quando a gente está dentro de casa em São Paulo, é uma coisa forte,
Mas, por outro lado, a gente tem milhares de crianças que estão sem essa atividade. Então, vocês veem que existe alguma possibilidade da gente fazer um mira à distância? Assim, como é que a gente pensa em aproveitar essa tecnologia? Eu vou começar pela Anelisa. Você está sem... Já dá para falar. Eu acho super possível, Pilar. O que eu pensei, eu falei com a Cris essa semana passada, que existe a possibilidade da gente fazer a partir dessa plataforma que a gente está usando, que é o Google Meet. Então, por exemplo, talvez não de uma criança, mas formar os grupinhos de 3, de 4, não sei, mas é super possível. A gente aqui no Amorim, a gente está usando essa plataforma, então todos os educadores têm sala, né? E a gente pode abrir algumas salas para o trabalho com Mira. Então, eu acho que é super viável. Acho que vale a pena a gente começar para poder ver como fica, né? E, assim, é uma experiência que pode ser muito bacana. O que eu tenho visto, porque a gente tem um projeto um pouco diferente, e eu também trabalho com um grupo de crianças. A minha turma está no 8º ano. O que eu tenho sentido dentro da plataforma é que a gente tem roteiros de pesquisa, é que os estudantes trabalham, eles querem trabalhar, Pilar. Às vezes a gente está falando, eles não vão querer, mas eles me chamam para o trabalho, eles querem mais coisa. Tão engraçado essa semana que foi feriado, a gente não sabia que ia ter aquele feriado, foi de repente, e eu tenho tido umas entradas com os estudantes que eles marcam para discutir os roteiros, que eles têm que fazer uma apresentação dos roteiros, né? Então, uma menina me chamou no feriado e falou, Ana, você pode me atender? E aí a gente atendeu, a gente conversou, fez o planejamento de estudo dela. Então, eu penso que as crianças, apesar de toda essa confusão toda que a gente está vivendo, tem um espaço de disponibilidade de aprendizado que é muito bacana e que eu penso que a gente tem que aproveitar. Deixa eu fechar. Acho que é isso. Desculpa, gente, eu estava com o telefone no mudo. Clécia, você quer falar sobre isso? Assim, se a gente consegue fazer isso à distância? Como é que a gente poderia colaborar? Como é que o Mira, que é isso que a Anelisa falou, assim, que coisa forte, saber que num feriado, né, um estudante te chama, que também quebra toda aquela visão que os meninos querem nada, que não se interessam por nada, não é verdade. Se existe essa vontade, esse desejo, de que maneira o Mira pode colaborar, pode ajudar, e o que a gente teria que adaptar? A Anelisa fala da gente ter 3 ou 4 crianças, que eu acho sempre uma ideia muito boa. Não dá para fazer um grupão, mas dá para você fazer com 3 ou 4 crianças. E aí eu queria escutar da Clécia, lá no Cacilda, quais as ideias. Também acho que é possível, Pilar. Eu acho que, nesse momento, mais do que um trabalho de leitura, talvez seja um trabalho social também. Porque, muitas vezes, essa criança que participa do projeto, ela pode estar precisando de algum envolvimento a mais, além do que a escola está propondo, e eu acho que a leitura teria, então, essa função mais social mesmo, de chegar junto, esse voluntário, junto com a criança, e isso teria um bem muito grande, faria um bem muito grande. É como nós, quando a gente tem um compromisso. Então, a gente está assim, nessa pandemia, a gente pode observar por nós mesmos, né? O fato da gente ter o compromisso, a gente ter, quando a gente começou aqui, antes da gente começar, nós estamos ansiosos, né? Então, ter esse compromisso, ter esse a fazer a mais, acaba nos tirando um pouco de vivenciar essa situação tão triste que a gente está passando. Então, eu acho que a leitura pode ser algo a mais, que pode contribuir ainda mais para que essa criança se conecte, se vincule com a escola e com essa leitura, né? Então, eu acho que seria possível. A questão do grupo,
Eu acho que cada escola pode estudar depois como que faria, né, se seria viável ou não, que a gente teria aí a questão de conversar também com os pais, mas eu acho que nesse formato que nós estamos fazendo, com chamada de vídeo, eu acho que é algo que é bem importante. Muito bom. Rosângela, você acha isso Bom, possível? Como é que você enxerga isso? olha, eu estava até conversando com a Margarete aqui, né, que acompanha todos os passos aí do projeto, e, e a gente tem a seguinte realidade. Bom, primeiro, eu concordo que com a Clécia, né, seria muito mais do que esse atendimento é, da leitura, né, que é o grande objetivo do projeto, mas também desse apoio social, né. Eu vivo uma situação muito complicada, porque, embora nós estejamos numa escola da Zona Oeste, super bem situada, nós não atendemos crianças que são do entorno. E a gente tem aqui uma grande dificuldade econômica. Nós temos um exercício com todos os professores de tentar chegar ao máximo possível às crianças, tentar fazer esse acompanhamento até por tudo isso que o governo do estado tem oferecido aqui em São Paulo, né, pelas plataformas, mas a gente tem aqui tabulado 45% das crianças que não estão tendo acesso nenhum. Então, isso está nos preocupando, 45%. 45%. 45%, Então, a gente está com muita... Talvez esse número já esteja até melhorado, né? Eu não fiz essa semana e ainda não avaliei, mas na última semana antes do feriado era esse o número que a coordenadora me passava. E então eu fico pensando, assim, certamente alguns desses alunos, né, porque parece que também tem um histórico, né, é científico também, os desdobramentos, né, normalmente essas crianças são crianças que têm as famílias mais distantes, são as crianças que são mais desassistidas, né, não é regra, mas isso acontece. Então, eu diria para você, não é impossível, mas eu acho que nós precisaríamos começar para saber qual seria a extensão, né? Quantos a gente atingiria. Certamente as crianças ficariam muito felizes, porque a gente está vendo aqui uma carência, né? Carência desse contato com o professor, carência de uma outra notícia, de uma outra coisa que não seja esses noticiários horrendos que a gente tem e sempre falando a mesma coisa, né? Vou torcer para dar certo e vou, da nossa parte, vou me empenhar para que isso aconteça. Que bom. Hoje, pessoal, quero pedir desculpa. Eu tenho, vocês sabem, me conhecem da minha memória da troca de nomes, que é sempre uma coisa complicada, e eu troquei o nome da escola. A Ari Gomes é uma escola de ensino fundamental da Zona Norte, com uma diretora maravilhosa chamada Cris, e eu confundi com a Margarete. Sabe lá por quê? Porque é isso, né? Eu tenho uma memória vazada, eu diria assim. E a Cris mudou agora de escola, ela e a equipe dela foram para uma outra escola, mas o trabalho lá também foi muito interessante, foi muito forte, e a gente está querendo continuar o trabalho do Mira, fazendo um ponto Mira nessa nova escola dela, que ela está trabalhando, a equipe dela, diretiva, foi toda junto com ela. Então, era só para fazer essa correção, tá? Eu tenho pensado que, primeiro, essa pandemia, sem dúvida nenhuma, ela escancara a desigualdade do Brasil, porque essas crianças estão perdendo parentes, né? Uma diretora de uma escola de Manaus me disse que ela vai receber muitos órfãos de volta, porque as cuidadoras dessas crianças, a grande maioria são as avós.
e as avós são do grupo de risco. E que ela ficava pensando como é que a escola poderia agir para segurar, ou tentar diminuir, ou tentar fazer alguma coisa, e ela pensou nessa relação que se mantém, manter, inclusive para a criança e para o jovem, para eles sentirem assim, essas pessoas se importam comigo, né? Elas ligam para mim, elas estão preocupadas. Então, a pobreza, onde está morrendo mais gente em São Paulo, evidentemente é na periferia. Em Manaus, eu li no UOL que a elite, tanto em Manaus como no Pará, estão pegando jatos particulares e vindo se tratar em São Paulo. E a gente sabe o que significa isso, quer dizer, são R$80 mil para fazer essa opção. Então, não é nenhuma opção para a maioria esmagadora do Brasil. E os nossos alunos vão muito sofrer com violência doméstica, que está aumentando o número enormemente, com a fome, porque a merenda, talvez nessas 3 escolas isso seja menor, né? Mas tem muitas escolas que as crianças estão literalmente passando fome, mesmo com vale-refeição, com a entrega de cesta básica. Então, como é que a gente prepara? E aí eu quero muito saber de vocês, pode ter assim, um pouco do desvio do Mira, mas vocês são diretoras de 3 escolas que são um exemplo para mim do respeito à coisa pública, do respeito à criança. Como é que vocês pensam, né, essa volta e como que o Mira poderia colaborar? Quer dizer, nós da Fundação SM, toda a equipe do SEDAC, como é que a gente enxerga, como é que vocês enxergam isso? Vai continuar em casa, meio a meio? Quem quer começar? Pode levantar a mão que eu chamo. Isso eu escolho. Ana Elisa. Não, você está sem microfone. Você tem que ativar seu microfone, Ana. Não, eu acho que as coisas não vão voltar totalmente como eram, pelo menos por enquanto. Acho que a gente vai demorar um tempo, né? Mas eu queria contar, Pilar, um pouquinho do que a gente fez quando a gente soube que a gente ia suspender as aulas, porque eu acho que nem passava, no começo isso nem passava pela minha cabeça, assim, que estava acontecendo, mas eu achava que as escolas não ia acontecer nada com a escola. Mas eu penso que a gente agilmente, assim, a gente se organizou para dar conta desse processo, pensando que esse lugar da aprendizagem é um lugar importante para as pessoas. Por exemplo, né? Quero só dar um exemplo que quando eu estudei Pichon Rivière, que é um psicanalista argentino, que ele falava que o lugar do aprender é o lugar da saúde. Então, o quanto que eu acredito que a aprendizagem impulsiona as pessoas a ficarem melhor. Então, na hora que a gente soube que isso tudo ia acontecer, a gente já tinha um trabalho começado por algumas educadoras do Amorim nesse Google Meet. Então, assim, a gente fez senha para todos os estudantes, a gente organizou as salas de tutoria de todos os professores e a gente foi procurando quais eram os dispositivos importantes para que as crianças ficassem bem colocadas, no sentido de acolhidas com o educador. Então, acho que isso a gente conseguiu fazer. Então, assim, o educador tem um grupo de 20 a 25 estudantes que ele pode acompanhar de pertinho. Eu acredito que depois que acabar a pandemia, né, eu acho que a gente pode voltar com esse modelo, né, com os tutores, fortalecendo essa perspectiva, e daí, aos poucos, ir abrindo essa possibilidade, né, o retorno da situação, que eu não sei se vai ser um pouco vem numa semana ou num dia, não sei como é que vai ser, mas eu penso que esse vínculo com o tutor que a gente tem na escola é um vínculo muito forte e poderoso de continuidade do estudo, de poder chegar perto das famílias também, que cabe ao tutor também fazer essas conversas com as famílias, a reunião com as famílias. A gente foi mapeando toda a escola.
Então, por exemplo, hoje, de 860 estudantes que a gente tem, do questionário que a gente fez, a gente teve 520 questionários respondidos. Desses 520, a gente tem 0,5% das crianças que não tem contato nenhum de internet. Então, como é que a gente vai atrás e tenta potencializar? Por exemplo, a gente conseguiu também, Pilar, a gente teve um projeto com a Fundação Telefônica durante 5 anos. Então, o projeto era um pouco pautado na tecnologia e nós recebemos 180 computadores. Então, hoje a gente mapeou aquelas crianças que têm internet, só que não tem a máquina. Então, a gente está mandando os computadores para as casas das crianças. Os pais estão indo buscar a partir dessa semana, depois de mapeado. A gente está tentando ver aquelas que não têm nenhum jeito, elas têm o material dos roteiros de pesquisa, por exemplo, que a gente está enviando para as casas, que é um projeto que continua. O projeto do Amorim tem essa perspectiva da construção da autonomia do estudante, dessa possibilidade dele aprender, ele também se organizar dentro do processo de aprendizagem. E desse ponto de vista, eu acho que aprender é um lugar de muita saúde. Então, por isso que eu prezo muito que nós, enquanto escola, cuidemos mesmo dessa coisa da aprendizagem, né? Como ela é importante, como ela possibilita que as crianças possam até ver que dentro da pandemia, dessa tragédia toda, a gente também aprende coisas. Enfim, acho que é Que bonito, porque essa preocupação, essa delicadeza, me lembra o slogan do Unicef, que falava educação para todos e para cada um. E essa é uma grande diferença, quando você pensa nesse cada um. Tem um menino que não consegue, que não tem internet, que não tem computador, vamos lá nos preocupar com ele. E eu acho que vocês fazem esse trabalho com muita delicadeza e com muita seriedade, as escolas. Clécia, me fale um pouco da pandemia, do que vocês fizeram. Tá certo. Pilar, essa tem sido uma preocupação nossa, ainda mais que nossa escola também é uma escola que atende um grupo de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Então, constantemente essa tem sido uma preocupação da nossa equipe, como que nós vamos retornar, né, com que forças nós vamos retornar para receber todos os problemas que virão no pós-pandemia. Eu sempre falo para eles assim, que tem uma ação que a gente tem que ter na pandemia, mas tem o pensar longe, que é o pós-pandemia, como que nós vamos receber de volta todas essas crianças, as famílias e os nossos estudantes, principalmente os adultos, né? Eu acho que a pandemia trouxe para nós, brasileiros, e para o mundo como um todo, né, essa possibilidade que existe, esse caminho que existe, que é o da solidariedade. Eu acho que vai ser um momento de estarmos mais unidos, de unirmos forças mesmo, e aí eu acho que nesse ponto a escola se fortalece, porque não vai ser a escola sozinha, não vai ser lá dentro do muro da escola que a gente vai vencer essas etapas, mas vai ser, de novo, a comunidade, junto com a família, e a gente vai ter que estar mais próximo ainda de quais são esses problemas que essa criança está enfrentando. Eu sempre falo que muitas vezes a gente dá conta de saber minimamente qual é a história da criança, né, e a gente associa essa história com a questão da aprendizagem, então, o fulano, olha, está passando por isso, acho que a gente vai ter que se aproximar muito mais dessa realidade, vai ter que ter esse olhar muito mais próximo, muito mais delicado e solidário com essas questões. Não vai dar para fechar os olhos para isso, né? Junho, por exemplo, é um mês que a gente na escola faz festa para comemorar de novo a questão da festa, né? A festa junina. Eu acho que a escola vai ter que se organizar e se preparar para fazer a festa contrária, né? Como é que eu vou ajudar agora e fazer uma festa para essas crianças, para essa comunidade que vai chegar? E eu acho que o ponto positivo de tudo isso é que as crianças vão poder refletir junto com a escola e com a comunidade qual é o verdadeiro papel que tem a educação na superação de dificuldades que são a longo prazo. Então, acho que aí, o mesmo reforço que a ciência está ganhando nesse momento é o reforço que a educação e o papel do professor vai ter. Então, a exclusão, ela não é uma exclusão nesse momento, que está tendo uma exclusão digital, que se escancarou, trouxe luz para tudo isso, né? E a gente vai poder discutir com as crianças e com os professores e com a sociedade, né, e aprender muito qual é esse papel que a educação tem como superação
e como avanço de uma nação mesmo em vários aspectos. Se daqui a 50 anos, daqui a 20 anos nós tivermos de novo uma situação como essa, o que nós teremos aprendido, o que nós precisamos fazer agora para não sermos pegos tão de surpresa, sermos tão surpreendidos como nação, como nós estamos sendo surpreendidos nesse momento. Então, acho que essas questões, elas têm que estar em pauta, tem que ser essa a discussão durante um bom tempo. Né? E eu acho que isso pode trazer mudanças significativas para a educação. Precisa trazer, a gente precisa refletir sobre isso. Rosângela. Bom, eu acredito que todos nós, né, o mundo inteiro tem muito para dizer o quanto aprendeu com toda essa triste realidade, né? Da minha parte, eu que achava, você leu aí no meu currículo, né, na minha biografia, que eu estou há 23 anos na escola. E a gente pensa que conhece tudo e não conhece, né? Nesses 70 dias que a gente está vivendo essa pandemia, eu tive algumas experiências que eu pretendo contar rapidamente. Primeiro, com relação aos programas sociais. Bom, eu, como diretor de escola, você sabe que existem esses programas, você sabe que tem alguns destinatários, mas eu nunca tinha atentado para a extrema necessidade que muitas dessas pessoas têm. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos que procurar algumas pessoas que receberam alguns subsídios aí do governo do estado, e eu encontrei, o valor era baixo na minha concepção, mas a felicidade que as pessoas tinham quando diziam, eu vou ter, olha, eu vou poder fazer uma feira, isso me comoveu muito. E aí, conforme as pessoas iam sabendo essa notícia, outras iam me ligando, e aí eu checava, elas não tinham direito, por motivos que não vale a pena a gente discutir agora, que não é o caso agora. Mas, nesse momento todo, eu recebi um telefonema de uma mãe um dia, às 11 horas da manhã, ela disse assim, meu filho não consigo, eu não tenho nada para dar para ele. E aquele dia fui tomada, assim, por um desespero, né? Não é possível que uma criança tenha fome até às 11 horas da manhã e não tenha nada para comer. E eu vi que aquela mãe não estava mentindo, aquilo era uma situação real. Então, eu posso dizer, concluindo esse primeiro momento, que que eu me encontrei mais com esta gente, né? E pretendo acompanhar melhor, pretendo me aproximar mais ainda dessas realidades quando a gente voltar. Nós temos um perfil também de pessoas que tinham seus trabalhos, né? Eram empregadas domésticas, eram diaristas, ou trabalhavam com as peruas escolares, e essas pessoas nunca mostraram necessidade, estão vivendo essa necessidade agora. E numa das ações que a gente fez ali na comunidade, que a gente destinou algum recurso, mas que foi particular, um movimento meu, assim, de algumas outras pessoas, você via com que alegria as pessoas recebiam uma cesta de comida. A outra questão que eu pude presenciar, e isso foi a última coisa que eu fiz, entregando o último kit que o Estado mandou, porque eu não me perdoaria se uma criança ficasse sem. Então, eu telefonava, eu checava o endereço da criança, via que não tinha mudança e não conseguia falar com a criança. Aí, bom, fui até a casa da criança. Quando eu cheguei lá, eu me dei conta que a menina morava quase que numa caverna. Ela mora num espaço físico que, assim, são muitas, abaixo da rua, acho que está uns 3 ou 4 níveis da rua. Se ela, mesmo com o celular, ela não iria ser localizada, porque se ela está dentro de casa, ela não teria. E hoje ela me ligou, me agradecendo tanto, olha o que a senhora fez, eu levei todo o material, olhando o material da menina, você via que era uma boa aluna, mas que vive morando aqui na capital, vive essa condição. E aí uma das coisas que eu penso, e que o Mira com certeza vai me ajudar, é assim, explorar a realidade geográfica que eu tenho na escola. Uma escola iluminada, uma escola com muito sol,
que essas crianças estão perdendo, porque estão trancadas dentro das suas casas. Então, eu quero muita atividade, quero proporcionar muita atividade externa, ocupar todas aquelas áreas que você já viu ali nas fotos, né? E que a gente tenha a oportunidade de ouvir o que elas têm para contar, o que foi que elas sentiram, né? Eu pretendo gastar bastante usar, né? Não gastar, mas usar bastante do tempo resgatando isso também. Gente, estou emocionada com vocês três, porque a gente fica falando muito do macro, e ver e ouvir isso, né, desse cuidado, da delicadeza, assim. Eu não vai ficar sem computador, vai continuar a aprender. E agora, Rosângela, quando você fala, né, que você não vai deixar ninguém sem a cesta e que vocês estão conhecendo situações que a escola não sabia. Porque eu fui diretora de uma escola que tinha 3.000 alunos. Eu fui vice-diretora. E eu conto muito essa história porque teve um estudante do terceiro ano do ensino médio que me procurou, isso lá em 1991, assim, século passado, e falou: ô Pilar, você me dá um tampo de carteira daquelas quebradas que estão lá fora, no depósito? Eu falei: mas para que você quer, Alexandre? Ele falou: porque na minha casa não tem mesa. E a escola não era uma escola de bairro, era uma escola que recebia jovens do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, de todos os lugares da cidade. É ainda a escola mais antiga, a escola municipal mais antiga da cidade, de Belo Horizonte. E eu olhei e falei: mas como? Onde vocês comem? E ele ficou me olhando, disse: na mão, se tiver mesa, não tem lugar para dormir. Moravam 14 num quarto de sala, num conjunto popular aqui de BH. Esse jovem passou 7 anos na escola, sem que ninguém soubesse dessa condição. Então, eu imagino que reclamaram do caderno amassado, do caderno que tinha orelha, né? Eu sou canhota, então meus cadernos viviam cheios de orelha, e era incrível, porque isso era mais importante do que saber se eu tinha aprendido ou não. Né? Assim, você é uma boa aluna, mas você deixa o caderno sujo. Tinha o mesmo peso. E quando a Anelisa fala do conhecimento, eu estou lendo aqui o comentário da Eda Miller, falando: é bom lembrar que o acesso ao saber é um movimento integrado entre escola, comunidade, pais, enfim, um processo conjunto e constante. E quando a Anelisa fala que saber, que o aprender, a educação, o conhecer, é saúde, saúde em todos os sentidos, né, Anelisa? No sentido mental. Então, eu volto para pensar no Mira como esse espaço em que uma criança tem uma atenção especial, tem uma pessoa que está dizendo para ele: você vai dar conta. Tem uma escola que não está interessada em punir ou expulsar, mas está interessada em garantir, né, a aprendizagem. E aí tem um outro efeito do Mira, que eu tenho visto ao acompanhar e nas nossas reuniões técnicas, que é o impacto nos outros professores. Não estou falando que não tem resistência, às vezes tem muita, mas muitos professores começam a dizer que estão gostando daquele material, que estão tentando levar aquilo para a sala de aula, porque também é um espaço que pode ser de formação dos professores. E aí eu queria só... A Cris Albuquerque é a ex-diretora da Ari Gomes, e ela, me parece que a escola que ela está agora é a Rodrigues Alves. Algumas das nossas colegas podem confirmar isso para mim. E a Cris está em processo de negociação e discussão conosco para fazer da escola dela um ponto mira. E aí algumas pessoas me pediram aqui que falasse sobre o ponto mira,
porque também está tudo em suspenso, né, gente? Nem as escolas esperavam. Eu vim aqui para Minas dia 14 de março, minha passagem de volta era dia 18. Aí eu falei, esse negócio vai complicar, vou mudar minha passagem para o dia 22. Eu estou aqui até hoje. Então, não voltei na minha casa em São Paulo, né? Roupa, uma casa que servia para fim de semana, e isso é um problema de classe média privilegiada. Mas a mudança, o susto, isso tudo impede muitos projetos. Então, tem muitos projetos suspensos. E o Ponto Mira, qual que é a proposta? A gente, uma pessoa de uma associação comunitária, ou de um centro social, ou de uma escola, ela recebe toda a formação da nossa equipe técnica. Então, a Cris e a equipe dela formam essas pessoas, a mesma formação do voluntário, elas recebem o material, e aí elas começam a fazer, com autonomia, o projeto Mira na escola que ela está. E é o caso da Cris Albuquerque, com a nova escola em que ela foi dirigir. Então, Ponto Mira é uma possibilidade da gente conseguir atingir mais escolas, mais crianças, mais profissionais, com o tamanho dentro do nosso orçamento, e com essa crise, esses orçamentos todos, né, vão sofrer mais cortes, e a gente tem que ser criativo e pensar como é que a gente faz para garantir esse programa para mais crianças, para mais voluntários. O Ponto Mira, né, é uma destas possibilidades. A Clécia voltou, ela tinha caído. Isso. E a Tica Almeida está perguntando, gostaria de saber como os professores percebem o aproveitamento dos alunos que participam do Mira. E aí eu vou começar com a Rosângela. Nós temos um acompanhamento bem, assim, bem de perto disso, né? Eu tenho a sorte de ter como eu já disse em outro momento, professores que vestem a camisa, né? E no caso do projeto Mira, tenho lá a professora Margarete, até quando você falou de Margarete, eu pensei que você estivesse falando dela, porque eu digo que é a minha menina maluquinha, né? Hoje também a assessoria da professora Rose tem se feito muito importante. Então, os professores, sobretudo os professores dos quintos anos, né, que são aqueles que ficam com todas as expectativas, assim, sempre aguçadas, eles torcem muito. Nós fazemos a chamada logo no primeiro horário, para ver se todas as crianças estão lá, para ter um tempo hábil de avisar os voluntários. Eles ficam muito bravos se algum falta, se algum avisa. Então, eu vejo que esse empenho todo corrobora para que as coisas deem certo, né? Os professores conseguem se mapear, e tanto que este ano, quando a gente fez lá, quando vocês publicaram as avaliações, eles veem, não, mas olha, isso daqui vai ser beneficiado, opinam mesmo, porque sabe como se fosse um remédio, algo que, olha, isso vai ajudar, isso vai fazer bem. Então, isto é recomendado para essa criança. Tica, pode acreditar, os professores percebem, sim, o rendimento da criança, percebem a transformação e conseguem nos apoiar também, né? Porque não é fácil para o professor abrir mão, porque ainda mais nós somos uma escola de ensino integral. Ela tem que abrir mão daquele espaço, a criança precisa ser liberada naquele momento, sem nenhuma dificuldade, porque ela também, aquilo vai favorecer a aprendizagem dela, né? Então, sem a parceria deles, isso não daria certo. Obrigada, Rosângela. Clécia, como é que você vê? Os professores veem o Mira? Tá. Eu acho que é super importante, acho que foi a Rosângela que trouxe um pouco essa questão da parte técnica, né, que o Mira traz para dentro da escola,
que eu acho que é um ponto super positivo. Então, eu acho que o programa ele tem um cuidado muito grande de que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? Como os professores participam desse processo, e aí eu ressalto um pouco a importância do coordenador pedagógico também, porque nas reuniões de conselho de escola, quando você vai fazendo essa evolução do aluno ao longo do ano, alguns ressaltam essa questão, nossa, esse aluno deu um salto, esse aluno melhorou no aspecto da leitura, esse aluno está se concentrando mais, ele participou das leituras coletivas em sala de aula. Então, acho que tudo isso é importante, e são esses sinais, né, que o professor que está diariamente com ele na sala de aula vão dando como feedback para a coordenação e para a direção de que esse aluno está avançando na questão da aprendizagem. Fora isso, tem as questões das avaliações, né, as avaliações que são feitas previamente e as avaliações após o processo. Então, além das avaliações internas da escola, né, da observação do professor e das avaliações internas, há também a avaliação do próprio projeto. Então, cruzar essas informações é algo muito importante. Então, é uma parceria em que um vai cedendo informação para o outro, né? Então, quando chegam as avaliações do Mira, é importante a gente olhar e falar, nossa, olha, realmente, isso aqui aconteceu no Mira, também aconteceu na escola internamente. E nas reuniões de conselho, o professor também passar isso para a coordenação e para a direção. Eu observei que esse aluno tem uma concentração maior a partir de agora. Eu observei que esse aluno retirou um livro na sala de leitura. Antes ele não retirava, agora ele já retira. Então, assim, são esses feedbacks, são essas pequenas coisas que a gente precisa estar atenta, mas que vai fazer diferença. E, às vezes, a própria família, não só o professor, mas a família também nos dá esse feedback de falar, olha, o meu filho pediu um livro de presente de aniversário. Isso, para a gente, é um sinal, assim, riquíssimo, né? Porque, talvez, em outro momento, algo que ele fosse pedir, que fosse estar na lista de desejos dele, e já está. Tanto da participação na sala de leitura, né, retirar um livro na biblioteca, como ter aquele livro para ele, né, aquilo ser um presente. Então, eu acho que é por aí que a gente consegue balizar esse trabalho da escola, da sala de aula do professor, junto com o projeto. Anelisa. Um pouquinho, Pilar, de uma questão que eu acho super importante no Mira. A gente nunca teve vontade de colocar o Mira muito próximo da pedagogia, por acreditar na liberdade do espaço do Mira, pensando que esse espaço é um espaço de cidadania, de prazer em ler. Então, eu, enquanto diretora da escola, sempre cuidei para que a gente, eu vou usar um termo entre parênteses, mas assim, pedagogizasse esse lugar do Mira. Eu acho muito importante que ele seja um lugar de prazer, de possibilidade desse estudante estar livre das questões pedagógicas. Então, eu penso que os professores vão vendo a diferença das crianças à medida que as crianças começam a ter mais iniciativa na leitura, são encorajadas a fazer outras coisas, começam a ter mais vontade de estar nos lugares de aprendizagem, enfim. E depois, acho que um lugar bacana da gente olhar esse processo é quando a gente faz a avaliação no começo do ano e a avaliação do final do ano. Eu acho que isso mostra muito para a gente o processo dessa criança, do Mira, o quanto que ela se desenvolveu frente às outras crianças. Talvez ela não tenha chegado aonde as outras crianças estão, mas o percurso dela nesse tempo é incrível. E isso os professores têm visto. Eu acho que isso é uma coisa assim que nos dá muita satisfação, até de pensar. Eu acho que esse material é um material riquíssimo para nós, enquanto escola, para a gente avaliar o nosso próprio trabalho, sabe? Então, eu acho que o projeto Mira, ele tem essa qualidade de ajudar as escolas, eu estou falando pelo Amorim, mas de olhar, para a gente olhar para o nosso próprio trabalho, o nosso próprio percurso, a partir do momento que a gente vê que essas crianças melhoram muito frente ao grupo que elas fazem parte. Então, eu penso que é de um valor muito grande. E essa possibilidade das crianças de estarem na escola, aprendendo com outras pessoas, mas também não é na mesma sistemática que tem a gente enquanto educador, com a pedagogia, né? Porque eu acho que isso também faz muita diferença, que são pessoas que não estão formatadas na pedagogia. Elas são, por exemplo, tem jornalista, tem biólogo, tem sociólogo, tem pessoas das mais variadas possibilidades
que vão, a partir da formação que eles vão tendo, eles também vão inventando um jeito de fazer esses estudantes se encantarem pela leitura. Queridas, eu quero agradecer muito essa 1 hora que a gente ficou juntas, com tantas notícias ruins, com tanta coisa que não é tão animadora acontecendo. Eu tenho o privilégio de passar 1 hora com 3 mulheres que acreditam no poder da educação. Isso para nós, se a gente não tiver isso, a gente não vai ver saída, né? Então, são tempos pesados, são tempos de muita desigualdade, mas eu acho que eu sei que vocês estão fazendo uma parte imensa desse trabalho. Então, em meu nome, da equipe da Fundação SM, da equipe do SEDAC, quero agradecer muito. Acho que a gente precisa conversar mais depois sobre como vocês se organizaram, como é que começou, como é que está, mas dizer da minha admiração e do meu respeito pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu acho que precisamos de ter outras oportunidades para conversar mais sobre isso, para conversar mais de como vocês estão se organizando nessa pandemia para a volta e como é que o Mira e nossos voluntários podem ajudar. Um abraço grande para vocês 3, para quem estava nos assistindo, para a equipe do SEDAC e para a equipe da Fundação SM. Um beijo grande para vocês. Obrigada. Obrigada, sempre um prazer. Obrigada.